Sejam muito bem-vindos a essa sessão aberta de mentoria. Hoje nós vamos falar sobre os 7 passos para ter uma reserva de emergência blindada, né? Eu vou falar um pouco para vocês da minha história, né? Eu tive muita dificuldade de montar essa reserva, e é por isso que hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu sigo para manter a minha reserva de emergência sempre gordinha e blindada das situações do dia a dia, né? É muito comum eu escutar das pessoas que têm dificuldade de montar a reserva. André, eu sempre começo a montar a minha reserva e eu acabo no meio do caminho. Eu sempre vou lá, sago a minha reserva e acabo gastando ela. E muitos falam que sequer conseguem começar a reserva, né? São muitas dúvidas de como começar, de quanto deve ter essa reserva. E hoje, com esses 7 passos que eu vou mostrar para você, você vai conseguir ter essa sua reserva tão esperada e se proteger das circunstâncias, né, que acontecem no dia a dia e que tiram nossa tranquilidade. Então, se você se identifica com essa questão de não conseguir, né, fazer a sua reserva de emergência, não conseguir manter ela por muito tempo, ou não consegue sequer criá-la, hoje eu vou te mostrar os 7 passos para você conseguir fazer isso. Então, vou compartilhar com vocês aqui um pouco a aula que eu preparei. Só um segundo. Então, vamos lá. Vocês lembram das avós conversando sobre o colchão de emergência? Então, a reserva de emergência, ela sempre foi tratada como um colchão. E o que é esse colchão? Esse colchão é para amortecer as quedas que a gente tem no dia a dia. Então, várias coisas acontecem durante o nosso dia, durante o mês, e que são coisas que não estavam previstas para acontecer. E aí eu te pergunto, imagine se você estivesse em queda livre e você pudesse escolher um desses 3 colchões para amortecer a tua queda. Qual colchão você escolheria? Um colchonetezinho, um colchão mediano ali de solteiro ou um colchão de casal bem largão? Então, esse colchão é a analogia da tua reserva de emergência. É isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Esse colchão, ele vai servir para amortecer as quedas, os imprevistos do dia a dia. E se você não tiver essa reserva de emergência para te preparar para essas ocorrências inesperadas, você fica vulnerável. Então, a pessoa que não tem a reserva de emergência, ela está sempre na zona da vulnerabilidade. Qualquer coisa que acontecer, né, de imprevisto ali no dia a dia dela, ela não vai ter condições de superar essas adversidades. Então, é para isso que a reserva de emergência vai servir, e eu vou mostrar para vocês como implementar essa reserva de emergência hoje, certo? Então, o primeiro passo para a gente começar essa reserva de emergência é saber para que serve essa reserva de emergência. Muita gente tem dificuldade de formar a reserva porque não sabe para que serve a reserva. Ah, André, para que é que serve essa reserva de emergência? Gente, muito simples. Para situações de emergência. Muito trivial. Ah, André, mas isso aí eu já sei. Sim, gente, mas não é só isso. Para que mais que serve essa reserva? Para você sair da zona de vulnerabilidade. E o que é a zona de vulnerabilidade? É você ter tranquilidade quando aparecem imprevistos no dia a dia, quando aparecem imprevistos no teu mês. Então, se você tem uma reserva, você tem tranquilidade para lidar com esses imprevistos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Certo? O que mais, André? Se você tem a reserva, você vai garantir que os investimentos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo fiquem intactos. Então, se você tem um colchão de emergência, se você tem uma reserva para aqueles acontecimentos, né, inesperados, você não vai precisar mexer nos investimentos, caso você tenha esses investimentos ali preparados, né? Você vai mexer na sua reserva e os teus objetivos, os teus planos futuros, eles vão estar sempre garantidos. O que mais? Para que serve essa reserva, gente? Para dar mais segurança na conquista dos objetivos de vida. Se você tem um dinheiro guardado para a compra de um carro, por exemplo, e você está reservando esse dinheiro em um determinado lugar, e aí acontece um imprevisto, né? Acontece uma festa para ir, de repente, acontece um conserto para fazer no carro, você bate o carro, e aí o que você vai fazer? Você vai tirar o dinheiro que você está juntando para conquistar aquele objetivo? Não, você tem que ter uma reserva de emergência, senão você vai estar sempre vulnerável
mexendo nos teus objetivos mais longos, de longo prazo. E uma coisa que eu acho muito importante, que para mim é a mais importante, é o que mais serve para mim, é que a reserva de emergência me traz muita paz e tranquilidade. Por quê? Porque eu sei que eu estou preparado para qualquer emergência que acontecer, qualquer imprevisto que tiver. Agora mesmo, há poucas semanas, eu fui fazer uma consulta do meu nome no site do Serasa e eu descobri que havia ali uns débitos de conta de luz de um apartamento que eu morei anos atrás e que eu não tinha passado, não tinha cancelado a luz do meu nome e o novo inquilino não estava pagando as contas e eu acabei acumulando essa dívida em meu nome. Então, imagina, se eu não tenho um dinheiro guardado para essas situações de emergência, para coisas inesperadas que acontecem, né, eu ia ficar vulnerável. Então, além da reserva de emergências ter essa questão de situações emergenciais, ela traz essa tranquilidade, né? Essa paz para que você possa ter a cabeça tranquila para tocar seus projetos, pensar no futuro e pensar em coisas de mais longo prazo. E agora eu vou trazer um conceito que para mim é um dos mais importantes e que eu também uso a reserva de emergência para isso, que é a questão dela poder ser utilizada para agarrar oportunidades. André, o que é essa questão de agarrar oportunidades? Gente, vocês já ouviram aquele ditado que a água corre para o mar e quem tem dinheiro faz dinheiro? É justamente isso. Se você tem uma reserva de emergência na mão, e aí a gente pode chamar essa reserva de emergência e oportunidades, quer dizer o quê? Que se aparecer um bom negócio, você pode pegar o dinheiro dessa reserva para fazer esse bom negócio, certo? Então, seriam oportunidades de fazer um bom negócio, já que você tem um dinheiro guardado. Claro que você não vai pegar todo o dinheiro da sua reserva de emergência e fazer ele se transformar numa oportunidade, porque se você pega esse dinheiro e compra uma coisa, uma oportunidade que aparece, e você fica sem a sua reserva de emergência, você acaba ficando na zona de vulnerabilidade, correto? Então, pode ser utilizado para oportunidades? Pode, mas com pudor, nunca a reserva inteira. E aí, o segundo passo, né, a gente já identificou a importância de ter essa reserva de emergência, né, de ter ali um colchão, uma segurança, e o que é uma emergência. E muita gente acaba gastando o dinheiro que está juntando com coisas que não são emergenciais, justamente por não saber o conceito da reserva de emergência. E é esse problema que a gente vai resolver aqui agora. Uma emergência, gente, nada mais é do que uma situação imprevisível e que precisa de solução rápida, tá? Então, uma coisa que aconteceu, precisa ser solucionado agora, não tenho muito tempo para esperar, isso é uma situação de emergência. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês irem acompanhando e refletindo junto comigo sobre essas situações de emergência, para que a gente possa identificar se é ou não uma situação de emergência. Então, comprar uma roupa nova que você quer ali há muito tempo, você está namorando aquela roupa, passa na loja, olha várias vezes. Isso é uma situação de emergência? Ou comprar uma roupa nova para ir naquele casamento que você acabou de ser convidado. Qual dessas duas se encaixa mais como uma emergência? Né? Comprar uma roupa nova para ir para o casamento que você acabou de ser convidado. Pode ser considerado uma emergência. Por quê? Foi uma situação imprevisível, você não tinha plano de ir para aquele casamento, você acabou de ser convidado para ser padrinho e você não tem como faltar. Agora, aquela roupa que você já há tempos quer comprar é uma coisa de um plano, de um objetivo. Você precisa ter um plano para conseguir essa roupa. Ah, eu vou economizar um dinheiro aqui, vou economizar R$ 50 todo mês e com 2 meses eu vou comprar aquela roupa que eu quero. Então, isso você pode fazer planejadamente. Agora, pagar a revisão do carro ou pagar o conserto da batida do carro. Quais são situações emergenciais dentre essas duas? Pagar o conserto da batida do carro. Por quê? Porque a revisão do carro já é uma despesa programada. Você já tem que ter essa despesa dentro do teu orçamento e saber que ela vai acontecer. Correto? Ah, André, vou pegar o dinheiro e consertar um cano que acabou de quebrar, ou eu vou pegar esse dinheiro e vou reformar os canos da casa que já estão velhos há muito tempo. Né? Esse dinheiro da emergência é para você consertar o cano quando ele quebrar. Quando ele tiver um vazamento na tua casa e você precisar consertar aquilo da noite para o dia. Imagine que você precisa pagar aí 200, 300, 400 reais para o encanador consertar aquele problema que teve na tua casa. A reforma dos canos já é uma coisa programada.
Se você quer trocar os canos da tua casa, se programe para isso. Veja quanto você vai precisar. Vai precisar de 5, de 10 mil reais, de um mês para realizar esse serviço. Então, se programe, junte esse dinheiro e lá na frente você executa esse serviço. Tá? Entre pagar o conserto de uma goteira no telhado da casa. Começou a chover, período da chuva, e está caindo água no meio da sala. Né? Ou pagar a reforma do telhado que você não gosta mais. Eu quero trocar o telhado da casa porque está velho, está muito feio. Então, dentre essas duas situações, pagar o conserto de uma goteira no telhado se justifica muito mais como uma emergência do que trocar aquele telhado que você já não gosta mais e que não é uma coisa que precisa ser feito hoje, de imediato. Certo? André, entre pagar exames e consultas médicas de algo que acabei de descobrir e que está me fazendo mal, ou pagar exames e consultas médicas de uma doença crônica que eu tenho há muito tempo, que todo mês eu tenho que ir para o médico. Qual dessas duas se encaixa mais com uma situação de emergência? Né? Pagar as consultas e exames médicos de algo que acabou de me fazer mal, né? Uma emergência, eu não tenho doença, mas eu estou sentindo mal, preciso ir no médico, o médico me passou alguns exames, passou alguns remédios. Então, a reserva de emergência serve para essas situações inesperadas. Uma doença crônica de remédios que eu tomo todo mês, isso deve entrar na tua planilha de gastos mensais, e não pegar o dinheiro da reserva de emergência para quitar essas situações. Tá? Então, agora vamos passar para o passo 3. Então, entendemos o que é uma emergência. O terceiro passo é entender o que é uma oportunidade. Já que nós dissemos que a reserva ela é de emergência e oportunidades, eu vou trazer esse destaque para vocês. Então, uma oportunidade é uma situação que pode te dar um retorno positivo. Tá? Então, é uma situação que você pode ali aumentar o teu patrimônio, aumentar, inclusive, a tua reserva de emergência fazendo aquele negócio no futuro próximo. Então, vamos pegar um exemplo. Pagar um curso para melhorar o currículo, caso você fique desempregado. Isso acontece muito, gente. Então, às vezes as pessoas perdem o emprego ou então trabalham em uma determinada área e, quando perdem o emprego, não tem uma reserva de emergência, não conseguem se preparar para voltar para o mercado de trabalho, para se realocar melhor. Então, você ter uma reserva, para caso você perca o emprego, você poder fazer um curso, uma especialização, alguma coisa que vai te posicionar melhor no mercado de trabalho, ou pagar um curso de algo que não vai te dar retorno financeiro no momento de desemprego, ou fazer um curso de uma coisa que eu não vou trabalhar só para eu ter o prazer de fazer aquele curso e ter aquele conhecimento. Então, entre essas duas opções, pagar um curso para melhorar o currículo e se posicionar de volta no mercado de trabalho pode ser considerado uma oportunidade. É uma oportunidade de melhoria, tá? É uma oportunidade de você se realocar melhor. Entre pagar um terreno financiado a um preço normal, né? E aí você dá a sua reserva de emergência como entrada na compra desse terreno, ou você pagar um terreno que está baratinho porque a pessoa está precisando vender, ela está ali no aperto e ela não tem uma reserva de emergência formada e ela está precisando de uma grana e aí ela está vendendo um terreno que você já estava interessado em comprar algum tempo atrás, mas achava o preço um pouquinho salgado e agora ela está oferecendo esse terreno por um preço bem mais barato. Então, isso pode ser considerado uma oportunidade. Você pegar um pouco dessa reserva de emergência que você tem ali separado e fazer a aquisição desse bem, né, desse patrimônio aí por um valor menor do que o normal. A mesma coisa por uma troca de carro. Então, às vezes, você já está com aquela vontade de trocar o seu carro e, de repente, aparece alguém, né, que está com um carro mais novo do que o seu e está ali em condições especiais, precisando vender aquele carro, não está dando conta mais de pagar ou está sendo uma despesa muito grande para ele. E aí você vê essa oportunidade, né? Diferente de trocar o carro velho por um carro mais novo, que não está em condição especial alguma, e aí você vai dar toda a sua reserva de entrada para comprar esse carro financiado. Então, a ideia aqui é aproveitar a oportunidade de que tem alguém precisando se desprender desse carro e você tem ali um dinheiro sobrando para poder fazer essa aquisição em condições muito mais especiais, certo? O passo 4, gente, é realizar a fotografia financeira. Então, isso aqui é um passo muito importante e que a maioria das pessoas tem dificuldade de fazer e não conseguem enxergar. Muitas delas nunca fizeram até hoje, né? Na minha mentoria, eu conheço pessoas
que nunca fizeram uma fotografia da sua situação financeira. Então, quanto você está disposto a gastar com cada coisa é uma meta muito importante que você tem que fazer, senão você não vai conseguir poupar, tá? Então, a primeira etapa da fotografia financeira é você identificar as suas receitas. Quanto você ganha por mês? Você é empregado? Você é empresário? A sua receita é variável? Sua receita é fixa? Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma pessoa assalariada com um salário de R$ 2.000 por mês e essa pessoa tem uma renda extra. Ela faz Uber também no final de semana, alguns dias à noite, dá uma carona para o pessoal ali para o trabalho e ele acaba fazendo também mais R$ 970 todo mês ali, mais ou menos, de Uber. Então, ele tem aí uma receita mensal na casa de R$ 2.970. Gente, se vocês fizerem isso aqui na vida de vocês, vocês já vão estar na frente de muita gente, porque tem muita gente que não sabe sequer o quanto ganha, tá? Beleza, identifiquei, André, quanto que eu ganho, já tenho aqui uma previsão mensal, mais ou menos aqui eu ganho R$ 2.970 por mês. Em cima disso, gente, você tem que ter o quê? Uma previsão de gastos, uma meta de gastos, né? É o que eu falo, planilha para anotar gastos, funciona? Funciona para algumas pessoas, mas adianta você ter uma planilha para anotar seus gastos do dia a dia e você não saber qual é a tua meta de gasto para aquilo que você está anotando? Não adianta nada. Adianta você saber, você anotar o mês inteiro lá e chegar final do mês você olhar assim, nossa, gastei R$ 1.000 de combustível. Sim, qual era a minha meta de gasto com combustível? Gastei R$ 2.000 com comida na rua. Qual era a tua meta de gastar com comida na rua? Se você não tem a meta, anotar não adianta, porque você só vai ver aquele número, no próximo mês você vai ver aquele número de novo, e você não tem um objetivo para alcançar. Então, você precisa determinar quanto é esses seus gastos. Então, por exemplo, você fazer a anotação. Então, beleza, meu gasto de aluguel por mês é de R$ 600, meu gasto de luz é de aproximadamente R$ 100, de água, 120, eu gasto com meus estudos, eu ainda estou estudando, R$ 150, eu gasto com lazer, R$ 400, eu gasto com a minha reserva, né, os meus investimentos, R$ 600, com alimentação, 600, e com transporte, R$ 400, totalizando aí os R$ 2.970 que essa pessoa recebe no mês. Então, vejam só, a partir do momento que você tira essa fotografia, que você determina a meta para aquele dinheiro que você ganha, você tem uma ideia de para onde esse dinheiro está indo. E aí é que faz sentido você começar a controlar. Ah, André, eu preciso controlar todos os meus gastos, tudo que eu estou gastando no dia a dia? Não. Por exemplo, se você colocou aqui uma meta de R$ 600 para ser gasto com alimentação, e você gasta todo dia no almoço, então sua meta de gastar no almoço no mês, por exemplo, é R$ 20 por dia. E todo dia lá no restaurante que você almoça, o teu almoço dá 18, 19, R$ 17. Você precisa ficar anotando esse gasto com alimentação? A princípio não, porque você está abaixo daquilo que você estabeleceu para gastar por dia. Agora, se você não tem a menor ideia de quanto você pode gastar do teu salário por mês com alimentação, né, você vai ficar totalmente perdido. Então, se você gastou 500, 600, 700, 800, para você tanto faz, porque você não tinha um limite estabelecido para aquele gasto, você não tinha uma ideia de quanto você poderia gastar com aquilo no mês, né? Eu, por exemplo, na minha planilha de controle financeiro, a única coisa que eu controlo é o dinheiro que eu tenho lá para gastar com coisas gerais. Então, depois que eu tiro o dinheiro da minha aplicação, o dinheiro das minhas despesas fixas, aquele valor que sobra é para eu gastar com o que eu quiser. E aí eu faço o controle desse dinheiro. Para quê? Para eu ver se eu estou gastando mais do que eu tinha determinado para gastar com as coisas que eu quero. E aí, quando chega um certo valor, falou, eu preciso pisar no freio, essa semana eu vou dar uma economizada nisso, nisso e nisso, para que eu não possa extrapolar isso e acabar tendo que pedir uma ajuda lá, minha reserva de emergência. Gente, se vocês implementarem, né, esse passo a passo aqui, essa fotografia financeira na vida de vocês, vocês já vão estar na frente de muita gente. Muita gente mesmo. E o passo 5. Então, você fez a tua fotografia financeira, você já entende o que é uma reserva de emergência, você já entende o que é uma oportunidade, já sabe para quando utilizar essa reserva e quando não utilizar, né? E agora, como formar essa reserva?
né? André, eu não consigo poupar dinheiro, né? Meu salário não dá para poupar dinheiro. Então, como é que eu vou formar essa reserva? Gente, não tem outro caminho. Formar uma reserva, ela é fruto do ato de poupar, é do esforço de poupar. Então, não, se você não consegue se esforçar para sobrar um dinheiro no final do mês, né, ou para quando entrar o teu salário ali, você determinar, olha, parte desse meu salário eu vou tirar para pagar a mim mesmo, para fazer a minha reserva de emergência. Isso vai ser um esforço que eu vou ter que fazer. Esse vai ser o meu ato de poupar. Se você não se dedica, se você não se esforça para isso, você não vai conseguir poupar. Não tem fórmula mágica, não tem segredo, né? Nem que você entre na minha mentoria e fale, André, me ajuda. Não tem mágica, gente. Eu não consigo fazer por você. Né? Esse esforço de poupar tem que vir da tua vontade de realizar os teus sonhos, de realizar os teus objetivos. Né? Na mentoria que eu dou, na mentoria do resgate, eu consigo acompanhar vocês, eu fico mais próximo de vocês, acompanho ali no dia a dia cada um desses passos. Para quê? Para evitar que você desista, para evitar que você desanime, para evitar que você faça coisas erradas e te dê mais segurança, né? Te dê mais celeridade de formar essa reserva com mais segurança e velocidade. Então, a reserva é fruto desse ato de poupar. Então, o ato de poupar. Você já deve ter ouvido falar muito dessa questão de cortar gastos. Ah, André, eu preciso analisar os meus gastos, para onde está indo o meu dinheiro, e eu preciso fazer corte de gastos, certo? Certo. Só que eu não gosto desse conceito de corte de gastos. Cortar gastos é uma coisa que nos lembra cortar, cortar nos lembra dor, e dor nos lembra coisa que não é boa. Então, cortar é muito difícil. Né? Cortar é dolorido, é sofrido. Então, por isso que eu não gosto do termo cortar gastos. Né? Eu gosto muito mais do termo mudar hábitos. Então, eu quero que a partir de hoje vocês internalizem esse conceito de mudar hábitos em vez de cortar gastos. Por que mudar hábitos? Gente, mudar hábitos é mudar ações, é mudar coisas que a gente faz, é pensar na forma como a gente faz as coisas. E isso faz muito mais sentido. A partir do momento que você começa a refletir sobre como você faz as coisas no teu dia a dia, né, e por que você faz aquilo daquele jeito, isso se torna muito mais interessante e muito mais prazeroso do que a sensação de estar cortando, né, de estar cortando prazeres, de estar cortando oportunidades. Então, e o que você está falando de mudar hábitos, André? E aí são hábitos gerais da nossa vida, são hábitos de alimentação. Como é o teu hábito de alimentação? Quais são as suas ações de alimentação? Você come muito na rua? Você come muito em casa? Você procura levar um lanche para o trabalho da sua casa, uma fruta para comer? Ou você sempre desce ali na hora do lanche e vai comer na lanchonete do lado, na padaria? Você toma café na padaria todos os dias de manhã, janta na padaria todos os dias à noite, almoça todo dia no restaurante, né? Meio-dia. Então, assim, quais hábitos de alimentação que você poderia mudar para gastar menos dinheiro e se alimentar melhor? Né? Então, começar a fazer essa reflexão. Por que eu faço assim todos os dias? Só tem esse jeito de fazer? Existe uma outra forma de eu fazer isso que eu faço e economizar e ter melhor prazer e mais qualidade de vida? A mesma forma, os hábitos de lazer. Né? Existem várias opções de lazer de graça ou a baixo custo na nossa cidade. Passear num parque. Para quem mora na praia, passear na praia. Né? Para quem mora no interior, lazer com os filhos, ir para uma chácara, ir para uma roça de um amigo, ficar com a família é uma forma de lazer. Então, observar quais oportunidades de lazer você tem e como reduzir o custo dessas oportunidades de lazer. Reinventar, refazer. Né? Hábitos de locomoção. Como que você está acostumado a se locomover? Para ir para o trabalho, para ir para casa, nos finais de semana, nas suas viagens? Hoje existem diversas formas de economizar. Existe aplicativo para pegar carona para ir para o trabalho, existe aplicativo para pegar carona para viajar, existe promoção de passagem aérea. Então, esses hábitos de locomoção são muito importantes. Eu, por exemplo, vou trabalhar de metrô todos os dias. Isso antes da pandemia, né? Agora eu estou trabalhando de casa. Mas quando eu ia trabalhar presencial, e eu comecei a ir trabalhar de metrô, e tem 2 anos que eu comecei a trabalhar de metrô, isso me gerou uma economia muito grande na manutenção do meu carro,
no consumo de combustível, e eu passei, inclusive, a ler mais, porque o tempo que eu estava ali no metrô, eu ia lendo, né? E acabei lendo vários livros durante um ano, tempo que eu não poderia ter se eu tivesse no volante, dirigindo, me estressando, pegando engarrafamento da minha cidade para chegar no trabalho. Então, essa mudança de hábito de locomoção também pode ter um impacto muito importante nas contas lá no final do mês. Hábitos de viajar, né? Muita gente tem o hábito de viajar todo ano com a família ou para a praia, fazer uma viagem internacional. Você já procurou planejar melhor essas viagens? Planejar viajar em épocas que não é de alta estação. Então, existem várias estratégias para você mudar esses hábitos. Eu preciso viajar todo ano para o exterior? Não, esse ano vamos viajar aqui mais próximo de onde a gente mora, vamos procurar fazer experiências que gastem menos, tá? Hábitos de consumo, por exemplo. Isso aqui é muito importante. Gente, comprar é muito gostoso. Quem é que não gosta de comprar aí? Comenta no chat aí para mim. Quem não gosta de comprar, né? Comprar é muito bom. Comprar dá prazer, dá aquela sensação de satisfação, de poder, de ter usado o dinheiro que você suou ali para consumir alguma coisa. Então, consumir, comprar não é um problema. O problema é quando você consome e compra coisas que você não precisa, para satisfazer outras áreas do teu corpo que não estão funcionando muito bem. Então, eu vou deixar uma dica para vocês assistirem um documentário do Netflix chamado Minimalismo, né, que ele vai falar justamente sobre essa questão de como nós somos influenciados, né, como nós somos influenciados a comprar, a gastar, a dar o nosso dinheiro para outras empresas, né, e não guardar o nosso dinheiro. Então, é isso que eu quero. Consumidor por impulso, exatamente, Daniela. A gente está o tempo todo na televisão sendo bombardeado de propagandas. Para quê? Para comprar, para consumir. Você não vê em momento nenhum propaganda na televisão falando, poupe o teu dinheiro e faça uma reserva, né? O tempo todo a gente é bombardeado para comprar. E a gente cresce com esse hábito de consumo desenfreado. Quantas coisas na tua casa tem que você não usa e está aí jogado e você gastou uma grana, às vezes usou muito pouco e está aí. Às vezes roupa que você compra, está lá no shopping, está numa loja, compra uma roupa, chega em casa, você não gosta mais da roupa e usa ela uma vez no ano e olhe lá, e deixa ela jogada no guarda-roupa. Então, gente, toda essa questão de como formar a tua reserva vai partir do princípio do esforço de poupar e do teu esforço de mudar hábitos que estão consumindo o teu dinheiro. E aí eu trago o conceito, que é de um livro do Gustavo Cerbasi, que eu gosto muito, que chama A Riqueza da Vida Simples, que ele traz uma abordagem muito interessante sobre essa mudança de hábitos, né? Fazendo a gente refletir sobre a forma como a gente vive, a forma como a gente consome os nossos recursos financeiros e os recursos naturais. Então, a riqueza da vida simples é um conceito baseado em você viver uma vida que é rica nas coisas que te faz bem, e não nas coisas que são impostas para você, de modelos que você tem que seguir, de modelos de consumo que são impostos a todo tempo para nós. Então, eu quero que vocês fiquem, guarde esse conceito, mudar hábitos em vez de cortar gastos. E uma coisa que me chama muito a atenção também, e que eu vejo pouco nos meus mentorandos e nos processos de mentoria que eu faço, pouca gente fala nesse conceito que eu vou apresentar para vocês, que é de aumentar a receita. Todo mundo, 90% ou mais das pessoas, só falam em quê? Mudar hábitos, em cortar gastos. Mas pouca gente fala em aumentar a receita. E eu te pergunto, gente, se você conseguir atrelar mudança de hábitos com aumentar a receita, você tem a fórmula perfeita para fazer a tua reserva de emergência, para conseguir poupar e conseguir fazer os teus investimentos. Tá? Então, uma fonte de renda é essa. Você já pensou em alguma forma de aumentar um pouco a tua renda? Alguma coisa que tu sabe fazer, que você pode vender, né, e que alguém pode consumir aquele recurso e te pagar por isso? Pode fazer um Uber no final de semana, pode fazer Uber indo para o trabalho e dando carona para alguém, e aí você já paga aquele consumo da gasolina que você está indo para o trabalho. Então, buscar uma fonte de renda extra é muito interessante para quem está nessa busca por aumentar a sua reserva. Buscar uma promoção no trabalho. Então, se você tem uma reserva, se você quer montar essa reserva, se você tem um objetivo, buscar uma promoção para ganhar mais vai acelerar esse teu resultado.
E aqui, gente, eu acabei falando de uma coisa que não está nos passos, mas que é muito importante, é os objetivos. Então, sempre tracem objetivos a serem alcançados. Então, o objetivo, montar a reserva de emergência. Daqui a pouco, vocês vão aprender a dimensionar o tamanho dessa reserva de emergência. Então, tracem o objetivo. O meu objetivo é conseguir a minha reserva de emergência no valor de X mil reais para me dar segurança. Para fazer isso, eu vou seguir o plano dos 7 passos que o André apresentou. Então, estabeleçam metas, porque quando a gente tem uma meta a ser atingida, as coisas ficam muito mais concretas, muito mais palpáveis de ser atingida. Então, buscar uma promoção para ganhar mais, para conseguir montar aquela reserva no menor tempo, é muito interessante. Da mesma forma, como buscar uma carreira que pague mais. Então, às vezes, as pessoas se acomodam naquela profissão por 5, por 10 anos, reclamam que ganham pouco. Tá, mas você está buscando se aprimorar, fazer um curso de especialização, buscar uma nova oportunidade de carreira naquela área ou em outra área, né? Às vezes a gente se acomoda e fica acomodado com aquilo que a gente está recebendo, com aquele sofrimento de achar que é pouco, e não busca uma nova carreira, não busca se especializar, não busca se capacitar, né? Não busca ir atrás de aumentar essa renda. E uma outra coisa, vender coisas que não usa mais. Quantas coisas tem aí na tua casa que, se você anunciasse aí na OLX, você venderia por 5, por 10, por 20, por 15 reais? Se você fizesse aí um garage sale na tua casa, né? Abrisse a tua casa e colocasse um monte de coisa ali para vender com os preços. Eu tenho certeza que você venderia e acumularia uma renda extra, né? Eu tenho uma prima que fez isso na casa dela e ela conseguiu mais de 4 mil reais vendendo coisas que ela não precisava e que estavam lá na casa dela entulhados. E é muita coisa, gente. Se vocês pararem para pensar, sempre tem alguma coisa em casa que a gente comprou, usou muito pouco e está ali parado, juntando poeira, juntando entulho dentro de casa e que vale uma grana. E a última coisa dessa questão de formar a reserva, e que eu escuto muito, é muito comum, as pessoas dizem, não consigo poupar. Se eu pudesse ganhar mais, né? A solução para eu montar minha reserva de emergência, a solução para eu começar a investir é ganhar mais. Meu salário é muito pequeno, meu salário não dá para eu pagar as coisas do dia a dia, meu salário não dá para poupar, eu estou sempre endividado, eu estou sempre com coisas para pagar. Gente, e essa frase aqui é a coisa mais certa do mundo. Isso é mais certo que o calor do fogo. O segredo está enquanto se gasta e não enquanto se ganha. Hoje eu fiz uma enquete no Instagram justamente sobre isso. Se você ganha 3 mil reais por mês e vive endividado, vive no sufoco, você acha que se você ganhar 10 mil reais no mês, você vai viver totalmente confortável? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque se você não consegue administrar 3 mil reais no mês, provavelmente você não vai conseguir administrar 10 mil reais no mês. As pessoas que ganham mais não necessariamente têm uma vida mais folgada. Eu conheço pessoas que ganham 30, 40, 50 mil reais por mês e vivem no vermelho, vivem apertadas, não têm uma reserva de emergência, gastam tudo que ganham, porque não tem controle financeiro. E eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo por mês, 2 salários mínimos, a renda familiar, e que conseguem ter uma poupança de emergência e conseguem, inclusive, emprestar para o pessoal da família que não tem. Eu acho que vocês também já devem ter conhecido pessoas nessa situação. E aí você se pergunta, poxa, essa pessoa ganha muito menos do que eu, por que ela consegue fazer uma poupança e eu não consigo? Por questões de administração, de prioridades, de consumo, de hábitos de vida, de coisas que são essenciais e que às vezes você acaba gastando com coisas que não são tão essenciais assim e vê o teu dinheiro indo embora. Então, vamos conhecer agora o passo 6 para vocês conseguirem dimensionar, né, a reserva de emergência. Já sei o que é emergência, como poupar, já sei de que eu preciso mudar hábitos, talvez buscar ali um aumento na minha receita, porque montar uma reserva, juntar dinheiro é um ato de esforço, sem isso eu não vou conseguir. Agora, quanto que eu tenho que ter nessa reserva, André? Qual que é o tamanho dessa reserva? Até onde eu tenho que ir? Onde eu paro? E aí eu começo a investir, né? Então, essa reserva, gente, ela vai depender dos teus custos mensais e da estabilidade do teu trabalho.
O que é a estabilidade do trabalho? É se você tem uma renda fixa todo mês. Por exemplo, eu sou funcionário público, né? Eu tenho uma renda fixa todo mês. Então, todo mês eu sei que eu vou ter X reais na minha conta. Então, isso me dá uma tranquilidade e faz com que eu possa ter uma reserva de emergência um pouco menor. Por quê? Porque eu tenho previsibilidade de dinheiro, eu tenho previsibilidade de uma renda. Agora, se você é um trabalhador mais autônomo, né, que a tua renda varia de um mês para o outro, ou que você vive de aluguéis e que aí um mês você tem um imóvel que ficou desalugado, né, um ou dois desalugou naquele mês e a tua renda varia para baixo. Então, você precisa ter uma reserva um pouco maior, porque você tem uma volatilidade maior das suas receitas, de quanto vai entrar em cada mês. Então, para aqueles meses que a receita for menor, você precisa estar preparado. Então, a gente aprendeu lá no passo 4 a dimensionar os custos mensais. Então, lembra quando eu apresentei para você lá os custos mensais? É justamente a partir dessa fotografia financeira que você vai ter a ideia de quanto custa por mês para você viver as condições que você vive atualmente. E aí, dentro dos custos fixos mensais, o que vocês poderiam reduzir aqui desse planejamento? Vocês poderiam reduzir o lazer e poderiam reduzir o dinheiro que vocês colocam na reserva, por exemplo. Então, o meu custo fixo mensal nessa simulação seria de R$ 1.970. Esse é o valor que essa pessoa precisaria todos os meses para poder viver, se alimentar, se transportar, né, pagar ali conta de água, luz e aluguel. Então, baseado em cima desse valor, é que a gente vai traçar o tamanho dessa reserva. Ah, essa pessoa tem um custo de R$ 1.970, tem uma estabilidade financeira, tem um emprego ali que paga todos os meses e tal, ela tem uma tranquilidade maior de ter essa receita na mão. Então, essa reserva para ela pode ser menor. Uma reserva de 6 meses, por exemplo, 6 meses do custo mensal dela, ou seja, 6 vezes de R$ 1.970, que daria R$ 11.820, seria uma reserva que daria muito tranquilidade para ela. Imagina ela ter 6 meses de despesa no bolso. Caso ela perdesse o emprego, ela teria 6 meses aí de oportunidade de se recolocar no mercado. Correto? Agora, se é uma pessoa que tem uma volatilidade maior nas receitas, se é um autônomo, ou se é uma pessoa que tem uma renda variável, que ele não tem muita certeza de quanto ele vai ganhar ali no mês, a gente recomenda que ele tenha aí de 6 a 12 meses, né, de reserva de emergência guardado. De 6 a 12 meses desse custo mensal dele de 1.970, o que daria R$ 23.640. André, isso é regra? Não, gente, isso não é regra. Tem gente que está tranquilo com 3 meses, tem gente que está tranquilo com 6, com 8, com 10, com 12, com 20. O que vai determinar isso, além dessa questão de você saber o teu custo mensal, a estabilidade do teu trabalho, é aquele valor que você tem ali disponível para gastar a qualquer momento e que te dá tranquilidade. Por exemplo, eu estabeleci para mim que a minha reserva de emergência, para me dar tranquilidade, né, para as adversidades que eu tenho no dia a dia, no mês, é um valor de R$ 20.000. É o valor que eu quero ter disponível ali para me dar tranquilidade. É um dinheiro que eu sei que se eu bater o carro, eu vou ter para pagar a franquia do seguro. É um dinheiro que eu sei que se eu precisar fazer uma reserva, uma viagem de emergência, eu vou ter um dinheiro ali separado para fazer aquilo. Às vezes acontece muito na minha família, assim, de fazer festas de aniversário, assim, sem programar. Ah, vai ter um aniversário semana que vem, vamos fazer uma festa para celebrar. E aí, junta-se a família, cada um dá um pouquinho ali para fazer essa festa. Então, eu uso essa reserva de emergência, esse valor, para me dar essa tranquilidade. Tá? Os percentuais que estão aí do lado, que eu esqueci de falar lá atrás, na hora da fotografia financeira, esses percentuais em amarelo que vocês estão vendo, é para vocês terem uma ideia do quanto, em relação ao salário que ganha, quanto do teu salário lá está indo para esse custo. Então, por exemplo, o aluguel de R$ 600, ele é 20% do salário lá, do exemplo de R$ 2.970. Então, 3% do salário dele está sendo gasto com luz, 4% com água, 5% com estudos, 13% ele gasta com lazer, 20% ele faz a reserva,
20% ele gasta com alimentação e 13% ele gasta com transporte. Então, é muito importante você ter também essa ideia do percentual. Quando você vê os números começam a te chamar a atenção. E aquilo que te chama a atenção, você volta para a questão do hábito. Poxa, 20% com alimentação, será que eu posso diminuir isso para 18%, para 20%, e conseguir aumentar o meu poder de reserva, o meu poder de gastar mais, ou então gastar um pouquinho mais com lazer, né? Então, isso é importante, esse percentual. E essa questão do lazer, gente, é outra coisa que eu quero que vocês gravem. Poupar, geralmente, é uma coisa, assim, dolorida. As pessoas sentem uma dor por poupar, mas quando você tem um objetivo e você vê esse dinheiro se acumulando ali, fica muito mais prazeroso. E uma coisa importante desse processo é ter o dinheiro do lazer. Poupar e guardar todo o dinheiro que você ganha e só pagar contas e guardar não é prazeroso. Isso tende a não dar certo. Então, sempre deixe uma parte do teu dinheiro para gastar. Esse é o dinheiro do teu lazer, de fazer as coisas que você gosta, de ter o teu prazer. Porque senão fica uma coisa muito chata, muito sofrida e que tende a acabar. Tende a você deixar de lado e romper com aquele plano que você tinha feito e deixar tudo para lá. Então, tem que ter o dinheiro do prazer, tem que ter o dinheiro do lazer para gastar com o que você quer. E o sétimo passo, né? Você já sabe quanto você tem que ter nessa reserva. E agora, uma outra dúvida muito comum é onde colocar essa reserva de emergência? Eu já sei que eu tenho que juntar, eu já estou juntando, já estou com um dinheirinho aqui em casa, estou botando num potinho, né? Todo mês estou botando aqui um dinheiro no potinho, mas eu quero saber onde colocar essa reserva de emergência. Onde deixar esse dinheiro, né? A primeira coisa que vocês têm que saber sobre isso é que a reserva de emergência é um dinheiro para você gastar numa situação emergencial, de hoje para amanhã ou depois de amanhã, uma coisa muito rápida. Então, você vai ter que ter aquele dinheiro na tua mão com rapidez. Se esse dinheiro precisa estar na tua mão com rapidez, isso se chama liquidez diária. Ou seja, esse dinheiro, ele rende, né, na aplicação que eu botar ali todo dia e você pode sacar todo dia. Tem aplicação que não vai render todo dia, por exemplo, a poupança, mas esse dinheiro está na tua mão todo dia, certo? Então, vale também. Então, a ideia é essa, é colocar num local onde eu possa pegar esse dinheiro a qualquer momento, que ele esteja ali sempre disponível para mim. Por quê, André? Porque tem aplicações que você faz, tem produtos bancários que você pode colocar o dinheiro, mas que esse dinheiro só vai estar disponível para você daqui 1 ano, daqui 30 dias, daqui 6 meses, daqui 5 anos, né? E aí não serve. Essa opção não serve, porque se tiver uma emergência e você precisar sacar o teu dinheiro, você vai fazer o quê? Você não vai ter como sacar. Ou você saca e acaba perdendo, né, parte do teu dinheiro, porque a tua promessa era deixar ele naquele produto por mais tempo e você acabou tendo que antecipar o saque dessa promessa que você havia feito. Então, uma opção é a poupança? Apesar de não ter rendimento diário, né, só ter rendimento a cada 30 dias, a poupança ela tem uma liquidez muito alta. Você pode sacar esse dinheiro a qualquer momento, né? Pediu ali, a qualquer hora, a qualquer momento do dia, o dinheiro está na tua conta. E isso é o que a gente chama de, no mercado financeiro, já falando um pouquinho de investimentos para vocês, de D mais zero. D mais zero é o quê? Eu pedi hoje o dinheiro está na minha conta. Eu espero 0 dias para esse dinheiro cair na minha conta. Uma outra opção para vocês colocarem essa reserva de emergência pode ser um CDB. Qualquer CDB, André? Não. Um CDB de liquidez diária. Porque tem CDB que você coloca para sacar daqui 5 anos, 3 anos, 2 anos. Esse CDB não pode ser utilizado para a tua reserva de emergência. Então, você vai procurar sempre um CDB com liquidez diária e nos bancos digitais, nas corretoras, vocês conseguem aí CDB com liquidez diária a 100% do CDI, que é uma coisa muito boa, e aí com D mais 0 ou no máximo D mais 1. O que seria o D mais 1? Você pede hoje, o dinheiro está na tua conta amanhã. Serve? Serve. Né? Geralmente dá para a gente esperar aí mais um diazinho. Fundos de investimento DI. Então, você pode colocar também num fundo de investimento atrelado ao CDI, também com resgate D mais 0 ou D mais 1. E você pode usar também o Tesouro Selic, é uma opção. É um tesouro que acompanha aí a taxa básica de juros da economia, né? E aí você tem aí geralmente D mais 1 para sacar essa reserva. Então, o dinheiro vai estar no outro dia na tua conta. Uma coisa importante do Tesouro Selic
é que o governo retirou uma taxa que era cobrado do Tesouro Selic para aplicações até 10 mil reais. Então, até 10 mil reais o Tesouro Selic é uma opção boa, e passou disso ele começa a cobrar uma taxa, e aí acaba não sendo muito atrativo, tá? E aí, o que vocês vão fazer para poder blindar essa reserva de emergência, né, André? Quando eu falo dessa blindagem, qual é a estratégia que eu uso, né, para evitar, né, que eu fure a minha reserva de emergência, que eu acabe com essa minha reserva de emergência? A estratégia que eu uso, gente, é colocar esse dinheiro da reserva de emergência em um banco diferente do banco que eu uso no meu dia a dia, do banco que eu tenho a minha conta corrente, do banco que eu movimento, né, a minha conta corrente ali no dia a dia. Por quê? Porque no momento que eu faço essa reserva em um outro banco, que eu movimento muito pouco, eu acabo esquecendo que eu tenho esse dinheiro ali. Então, a chance de eu mexer com esse dinheiro é muito menor. Então, o que eu faço? Sempre que entra o meu salário, eu tiro um percentual desse meu salário e mando para esse outro banco, que é onde eu faço a minha reserva de investimento, a minha reserva de emergência e os meus investimentos. Então, esse dinheiro fica lá. É um dinheiro que, quando sai da minha conta, eu meio que esqueço que ele existe. Porque quando o dinheiro fica ali na conta da gente, né, a gente acaba vendo esse dinheiro e a propensão de gastar ele é muito maior. Certo? Então, a minha dica para vocês é tirar esse dinheiro ali da conta que vocês movimentam no dia a dia. Tá? É assim que eu faço com os meus investimentos e é assim a minha dica que eu tenho para vocês. E, gente, todo esse passo a passo, né, ele se estrutura nos moldes de um plano, né? Nos moldes de um plano. Você tem que ter um objetivo, um caminho para alcançar esse objetivo, para chegar lá e você ter o prazer de ter conquistado, de ter feito sucesso com aquilo ali. Né? Deixa eu abrir aqui para ver as perguntas aqui. Eu estou vendo que o chat está aparecendo umas mensagens, né? A Mabel aqui perguntando e o título de capitalização. Título de capitalização, eu não gosto de considerar ele como uma reserva de emergência. Por quê, gente? O título de capitalização, ele, na verdade, você paga por um título para poder participar de alguns sorteios e aí, ao mesmo tempo, você fazer uma poupança forçada. É assim que os bancos geralmente vendem para os clientes, né? Ah, você não consegue fazer uma reserva de emergência? Então, compra aqui na minha mão um título de capitalização que você vai forçadamente, todos os meses, pagar uma prestação e fazer a tua reserva. E aí, lá no final, por exemplo, se você fez um título de capitalização de 36 meses, de R$ 200 por mês, no final de 36 meses, você vai sacar R$ 7.200. Você vai sacar exatamente o valor que você colocou. Por que não serve como reserva de emergência? Porque o título de capitalização ele tem uma promessa de prazo. 12 meses, 24 meses, 36 meses. E aí, quando você saca, né, o título de capitalização, digamos que eu comecei o título de capitalização hoje, daqui 2 meses eu preciso dessa grana. Eu vou lá no meu banco e falo, olha, eu preciso sacar aquele título de capitalização porque eu estou apertado. O banco vai te devolver o dinheiro, você vai sacar, só que ele vai sacar e você vai pegar menos do que o que você colocou. Então, por exemplo, se você pagou 2 meses, R$ 200 por mês, R$ 400, e você tinha comprado um título de 12 meses, por exemplo, se você prometeu para o banco que você ia passar 12 meses colocando dinheiro ali e que você só ia sacar depois de 12 meses. Só que com 2 meses você foi lá e pediu para sacar. Aí o banco fala, ó, beleza, eu vou te pagar, mas eu não vou te pagar os 400 que você botou aqui, eu só vou te pagar 390, por exemplo. Porque ele vai ficar com um pouquinho. Eu tenho um título de capitalização, né, do banco que eu trabalho, mas muito mais porque eu gosto de jogar na loteria, e aí eu vi que eu estava jogando muito na loteria, né, 30, 40 reais por semana, eu estava gastando com jogos de loteria, e aí o que eu usei de estratégia para mim? Já que eu quero participar de sorteios, eu vou fazer um título de capitalização aqui no banco que eu trabalho, e vou ficar participando de sorteios mensais, e lá no final eu vou resgatar o dinheiro que eu coloquei no título de capitalização. Então, foi mais por uma questão de participar de sorteios do que por rentabilidade, né, que é basicamente zero,
e a questão da liquidez, que se você for resgatar do título de capitalização, você vai acabar perdendo ali, né? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. E sobre a questão do D mais 0 e D mais 1, né? Geralmente, os fundos de investimento, se você sacar até as 13 horas, geralmente você recebe no mesmo dia. Passou das 13 horas, geralmente o dinheiro só é disponibilizado no dia seguinte, tá? Importante ter reserva, consumir por impulso, muito legal. Perguntou aqui, vale a pena deixar a reserva separada em lugares diferentes? Por exemplo, se eu precisar de 30 mil, deixar 10 em cada lugar, faz sentido? Ou melhor, num lugar só? Faz sentido. Eu, por exemplo, eu separo a minha reserva em duas partes, né? Por quê? Porque dificilmente acontecerá uma coisa que eu vou precisar da minha reserva toda de uma vez. Então, como é que eu faço com a minha reserva? Metade dela eu deixo na poupança, que eu consigo acessar de uma forma bem mais rápida, e a outra metade da minha reserva eu coloquei num produto chamado LCI, que eu não citei aqui para vocês. O LCI, por exemplo, foi um produto que eu coloquei que eu tive que ficar 90 dias sem acessar esse dinheiro, então eu sabia que em 90 dias eu não ia precisar daquele dinheiro, daquela reserva, e depois de 90 dias ele passa a ter uma liquidez diária. Então, hoje eu posso sacar ele a qualquer momento, e ele está me dando uma rentabilidade muito maior do que aquela metade que está na poupança, entendeu? Então, eu separei, como ela era grande, eu separei em duas partes. Uma parte eu coloquei num produto de mais rentabilidade, mais alta rentabilidade, e a outra metade, que eu movimento com mais frequência, eu deixei na poupança, que tem uma rentabilidade menor e me serve ali no dia a dia. Bacana? Gente, essas dicas, tudo que vocês viram aqui, todo esse passo a passo, né, esse plano para montar essa reserva de emergência, eu apresento isso para os meus alunos de mentoria, né, no programa O Resgate, onde eu resgato as pessoas que estão endividadas e transformo essas pessoas em poupadoras. Tá? Se vocês quiserem participar do programa de mentoria, clica no meu Instagram, vocês vão conseguir ver lá, eu vou mostrar aqui para vocês o link, né, do Instagram, onde vocês conseguem clicar aqui no link da bio, né, e ser direcionado para a minha página. Aqui você vai conseguir ver o programa de mentoria. Se você clicar aqui, você vai abrir todo o programa de mentoria e conhecer, né? O programa ele é estruturado geralmente em 6 encontros, né? E com duração aí de 1 hora e meia, que a gente vai estabelecer os teus objetivos, as tuas metas e traçar um plano passo a passo de como conseguir esses objetivos, para que você deixe de ser um endividado e passe a ser um poupador de sucesso. Aqui você vai terminar esse programa de mentoria totalmente capaz de começar os teus investimentos, começar a investir, né, já com a tua poupança de emergência formada, com as tuas finanças organizadas direitinho, e a partir daqui você conseguir decolar no mundo dos investimentos. Aqui na página, onde vocês vão conhecer o programa de mentoria, vão conhecer um pouquinho sobre mim, como que eu posso acelerar os teus resultados, né, garantir o cumprimento dos objetivos, um método único que eu utilizo para que vocês possam ter o melhor resultado com mais rapidez, com mais segurança, né? E uma coisa que eu quero que, se vocês quiserem participar, eu quero que vocês preencham hoje é esse questionário de aplicação. Por quê? Para participar da mentoria, tem que preencher uma aplicação, porque eu preciso saber se você tem o perfil para participar do programa de mentoria. Por quê? Os objetivos, o plano que eu traço para os meus mentorandos são para pessoas que têm o perfil e estão engajados em obter aquele resultado. Todo programa de mentoria, ele é específico para um determinado público. Então, não adianta eu querer mentorar todas as pessoas e, às vezes, a pessoa não tem perfil, às vezes não está no momento adequado para participar daquele programa de mentoria. E aí, como que eu vou saber se está na hora de você participar, se você tem um perfil para participar do programa? É a partir desse questionário de aplicação. Se você vir lá no meu Instagram, aqui também tem um link para você preencher essa aplicação. Clicando aqui, você já vai direto para o questionário, tá? Independente se você já sabe se você quer participar do programa de mentoria ou não, entra aqui, faz essa aplicação, preenche essas perguntas
que eu vou te retornar e te dar um feedback para a gente conversar. Ah, André, e se eu não for aprovado nesse questionário, se eu não tiver o perfil para fazer a mentoria agora, nesse momento, não tem problema. Eu vou te ligar, vou te dar um feedback e vou te ajudar, né, com os problemas que você tiver agora, para que você possa, a partir dessa ajuda, ter as condições de entrar no programa de mentoria e aí sim a gente poder traçar todos os objetivos com você e chegar no objetivo que a gente quer, tá bom? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Gostei da dica, muito bom. Beleza. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer poder falar para vocês um pouco sobre montar a reserva de emergência. Vai lá no Instagram, André Desendivida Você, começa a seguir, curte os posts. Se puder, tira um print, tira uma foto, compartilha que você participou dessa aula ao vivo. E eu vou fazer uma coisa, para quem participou dessa aula ao vivo, eu vou sempre priorizar para quem esteve aqui, para quem participou com a gente. Então, tira uma foto, marca lá nos stories que participou desse aulão para formar a reserva de emergência e me manda um direct que eu vou enviar essa apresentação em PDF para que vocês possam guardar aí na casa de vocês e estudar sempre que vocês precisarem. Então, tira uma foto, faz um direct e manda lá para mim, solicitando a apresentação. Quem enviar ainda hoje ou amanhã, né, eu vou enviar para vocês essa apresentação em PDF como bônus para quem esteve aqui no online participando. Tá bom? Muito obrigado.